Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo dos elementos da sentença. Nós estamos nesse módulo tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, como os senhores sabem bem, vimos diversas etapas do procedimento. Chegamos até o momento final, que é o da fase decisória, estamos vendo a sentença, já trabalhamos o conceito de sentença, as classificações da sentença, os requisitos formais da sentença, estamos agora vendo justamente os elementos essenciais da sentença, como consta aí do artigo 489 do CPC. São aí o relatório, os fundamentos e o dispositivo. No último vídeo, nós tratamos do relatório, onde deve conter a síntese do processo, a suma, o resumo dos principais fatos e ocorrências do processo. Vimos também o inciso 3º, o dispositivo, que é onde consta o conteúdo, a decisão em si, onde o juiz dispõe sobre o resultado, a concretização do direito aos fatos da causa. E aí nós pulamos o inciso 2º do artigo 489, que prevê serem elementos essenciais da sentença os fundamentos. E na fundamentação o juiz analisa as questões de fato e de direito. Nós já trabalhamos muito bem a fundamentação lá no módulo da teoria geral do processo, quando nós estudamos justamente o princípio da fundamentação. Não vou me repetir aqui no todo, vou passar as principais noções do princípio da fundamentação para que possamos bem compreender esse inciso 2º do artigo 489 e também o parágrafo 1º do artigo 489, como veremos já já. Só recordar aos senhores que o artigo 93 da Constituição Federal, ele dispõe lá sobre os princípios que devem ser observados no Estatuto da Magistratura, a LOMAN. O que nos importa é o inciso 9º do artigo 93. Então, o inciso 9º do artigo 93, que está aí grifado para os senhores, prevê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então aqui nessa primeira parte trata do princípio da publicidade, e aí continua ali da metade em diante, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. Então, na parte inicial e desse momento, podendo a lei limitar a presença, que é a exceção da publicidade, o tal do segredo de justiça, é o princípio da publicidade. O que nos interessa mesmo é essa parte grifada aqui, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, além da publicidade do julgamento, assegura-se também a fundamentação das decisões, sob pena de nulidade. O ponto crucial é esse. A ausência de fundamentação gera nulidade. O que significa dizer que a fundamentação é, portanto, um requisito de validade da decisão. A fundamentação é, como nós falamos largamente lá na teoria geral do processo, um fator de legitimação da tutela jurisdicional. O exercício da função jurisdicional não decorre diretamente do aspecto democrático, né? Quando nós falamos em fator de legitimação, a legitimação é o aspecto democrático. Nós vivemos num Estado democrático de direito, a juridicidade, a legalidade, juridicidade é trabalhada pelo aspecto do Estado de direito, e a legitimação é trabalhada pelo Estado democrático. Então, a junção do Estado democrático com o Estado de direito resulta no Estado democrático de direito, que faz com que os atos do poder público, qualquer um deles, inclusive a decisão judicial, devam ser legais, obedientes ao direito, e legítimos, obedientes ao fator democrático. Mas, como o juiz não é eleito, nós também falamos disso aqui nas formas de ingresso na magistratura, nas formas de investidura. Os juízes não são eleitos, são gerais aprovados num concurso público de provas e títulos. Da onde extrair esse aspecto democrático? A legitimação. E aí nós estudamos lá que a legitimação do Poder Judiciário é uma legitimação técnica. É a proteção dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais passam a ser elementos essenciais para o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo. Daí a importância, então, da legitimação da função judicial. Mas se o fator de legitimação das decisões do Poder Judiciário vem da proteção dos direitos fundamentais,
é necessário então que o juiz fundamente bem a sua decisão para que possa prestar contas. Um outro dado importante da fundamentação é que acaba sendo, na essência, é uma prestação de contas. O dever de accountability que o do Dworkin nos dizia. E vai prestar contas tanto para as partes quanto para a sociedade como um todo, de que o juiz bem desempenhou o seu papel. Então, além desse artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, nós temos também o artigo 11 do CPC, que prevê, em sentido muito assemelhado ao dispositivo da Constituição que acabamos de ver, 93, inciso 9, o artigo 11 prevê que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, publicidade, e agora o que nos interessa. E todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Voltando ao artigo 489, no inciso 2º, a gente percebe que são elementos essenciais da sentença, o fundamento em que o juiz analisa as questões de fato e de direito. Percebam, se formos parar para analisar com calma, não há decisão judicial certa ou errada a prioristicamente. Quer dizer, se um juiz lhe disser assim, eu julguei hoje uma causa e condenei o réu a pagar ao autor 10 mil reais. Julguei bem ou julguei mal? Não é possível afirmar se julgou bem ou mal. É necessário que apresente então um relatório para que tenha um resumo do que ocorreu naquele processo e para que o juiz, e é necessário também que o juiz fundamente o porquê da sua decisão. O modo como o juiz acolheu as alegações das partes, o modo como ele valorou as provas produzidas e o modo como ele formou o seu convencimento. Essa é a importância da fundamentação. É um dever de transparência, é onde o juiz apresenta é um discurso de justificação da decisão, é onde o juiz expõe as razões que justificam a sua decisão, para que só então se possa afirmar se a decisão é certa ou errada. Então você não pode analisar a sentença olhando só para o dispositivo. Ainda que na prática a gente comece lendo pelo dispositivo, para saber se ganhamos ou perdemos, se o resultado da demanda nos foi favorável ou não, mas é imprescindível a leitura, para compreender o porquê da decisão, é imprescindível a análise da fundamentação. Então logo de início eu queria assentar com os senhores essa ideia de que a fundamentação é um requisito de validade da sentença. Nós vimos que o dispositivo, onde se dispõe a decisão, onde possui a decisão em si, é um requisito de existência da sentença. Sem dispositivo, a sentença é inexistente. A fundamentação, por sua vez, é um requisito de validade. Ainda que exista uma decisão e tenha ali o conteúdo no dispositivo, sem fundamentação, aquela decisão, aquela sentença que vai existir, ela é nula. Ela pode, portanto, ser anulada posteriormente por um erro de procedimento, erro em procedendo, e vai ter que colocar outra no lugar. Ok? Bom, então, senhores, sobre a relação da fundamentação com esse requisito de validade, de legitimação da decisão judicial, era isso que eu queria ver com os senhores. No parágrafo 1º desse mesmo artigo 489, nós temos uma lista de condutas que eram corriqueiras e comuns de se verificarem na prática, que o legislador preferiu trazer para eliminar. São condutas naturalmente incompatíveis com a efetiva implementação da garantia da fundamentação. São pseudos-fundamentações ou fundamentação meramente formal, como dizia lá o professor Michele Tarufo, que não representam o dever de fundamentação analítica, vamos assim dizer, né? Então são hipóteses que nós passaremos a ver que não concretizam adequadamente o direito. Fomos entender o direito na perspectiva do pós-positivismo, que texto é diferente de norma, que é por meio da interpretação que se chega ao alcance e o sentido daquele signo linguístico, como é que se vai interpretar. É imprescindível que o juiz, na fundamentação, explique, externe as razões de sua decisão. Então, seja por ausência dessa relação da causa ou a questão decidida, ou ainda por não explicar o motivo concreto de incidência no caso concreto, nós teremos vícios aí que vão macular, portanto, de nulidade, se essas condutas que nós veremos uma por uma forem praticadas. Então perceba que o parágrafo 1º do artigo 489
vai dispor que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1º, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa decidida. Então, indicação é quando o juiz fala assim, com base no artigo X. Reprodução é quando o juiz copia e cola a íntegra do dispositivo. Ou paráfrase, quando o juiz copia e cola uma parte, uma parcela do ato normativo. Isso é absolutamente vedado, essa conduta de indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo? Não. Não é por si só um vício na sentença de nulidade. O problema é quando o juiz traz a indicação, a reprodução ou a paráfrase sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, quer dizer, sem apresentar as razões, o porquê de incidência daquele artigo X ou daquele dispositivo normativo. Então, o grande problema está na ausência de fundamentação quanto à relação do dispositivo, do ato normativo, com a causa ou a questão decidida. Uma outra conduta que é vedada é a utilização de conceitos jurídicos indeterminados. Também não é de todo vedado, não é que você está proibido de usar conceito jurídico determinado. A questão é que você deve explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Então, dignidade da pessoa humana, boa-fé, prazo razoável, esses conceitos jurídicos determinados. Se o juiz deixar solto na decisão, com base na boa-fé, julgo procedente, ele também poderia dizer com base na boa-fé, julgo improcedente. Então, o problema não está em utilizar esses conceitos jurídicos determinados. O problema está em não explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Como nós vimos aqui do pós-positivismo, nós temos também a técnica aberta de redação dos textos. O próprio legislador ele deixou de trazer dispositivos extensos e pormenorizadamente explicados. Então, a boa-fé, o legislador não vai definir o que é boa-fé. A conceituação ou a concretização da boa-fé se dá justamente em concreto, a depender das nuances do caso concreto. Então, é imprescindível que os conceitos jurídicos determinados venham acompanhados de explicação com a sua relação com o motivo concreto de sua incidência no caso, por que ele se aplica àquele caso concreto. Uma terceira conduta vedada é a invocação de motivos que se prestem a justificar qualquer decisão, quer dizer, uma sentença genérica. Você elabora uma sentença genérica e você só muda lá o procedente ou improcedente, só muda o dispositivo. É claro que isso também é vedado, assim como não podem as partes se valerem de manifestações genéricas. O Código traz diversas passagens de exigência de um contraditório argumentativo. Então, por exemplo, lá no módulo dos recursos, os senhores verão que pelo artigo 932, inciso 3º, pode deixar de ser admitido um recurso se não impugnar especificadamente os motivos da decisão recorrida. Então, o recorrente não pode recorrer por recorrer. Não é possível que se trabalhe com recursos genéricos, mas também não pode o judiciário trabalhar com sentenças, com decisões. Lembre-se que o parágrafo 1º prevê qualquer decisão, seja interlocutória, sentença ou acordo. Então, sentença que serve para julgar ao mesmo tempo o caso concreto e qualquer outro é uma sentença genérica que é vedada. Inciso 4º, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Esse inciso 4º é que tem relação direta com o contraditório argumentativo e a fundamentação analítica, elas se encontram nesse inciso 4º. Então, o julgador deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar. Infirmar significa modificar, Então, todo argumento que pode modificar a conclusão adotada pelo julgador deve ser refutado. Os argumentos que não serão acolhidos devem ser refutados, quer dizer, eles não podem ser meramente ignorados. O juiz tem que enfrentar todos os argumentos que ele vai rejeitar, porque se ele não enfrentar, nulidade. Uma outra conduta que é rechaçada pelo esse parágrafo 1º é quando o juiz se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que no caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
Então, os incisos 5º e 6º, eles trabalham com a ideia de pronunciamentos vinculatórios. Fala ali precedente, fala em enunciado de súmula. Lá no nosso módulo de processos nos tribunais, nós trabalhamos essa ideia de teoria dos precedentes no tempo que dá para tratar. E o inciso 5º, ele trabalha com a ideia de aplicação do pronunciamento vinculatório, e o inciso 6º, que nós veremos a seguir já, ele trabalha com a ideia de quando o julgador não aplica o pronunciamento vinculatório. Mas nós estamos no inciso 5º. O juiz pode aplicar pronunciamento vinculatório, como diz a lei. O juiz pode invocar precedente ou enunciado de súmula? Pode. Claro que pode. Eles são vinculatórios. O que o juiz não pode fazer, assim como ele não pôde fazer lá no inciso 1º, o juiz pode indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo? Pode. O que ele não pode é indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa decidida. Algo parecido aqui embaixo. O juiz pode invocar precedente ou enunciado de súmula? É claro que pode. O que ele não pode é se limitar a invocar. Quer dizer, com base no recurso especial repetitivo número 1 milhão, julgo dessa forma. Não, calma. O que aquele recurso, o que aquele pronunciamento vinculatório significa? Por que ele se aplica ao caso concreto? É isso que o inciso 5º está pedindo. Que o juiz identifique os fundamentos determinantes e demonstre a sua relação com o caso sob julgamento. E no inciso 6º, como eu lhes disse, nós temos a má utilização de um pronunciamento vinculatório, porque a decisão que nós estamos reputando como válida ou inválida, a decisão que estamos analisando, ela deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou jurisprudência dominante. O juiz pode deixar de seguir? Pode. Mesmo o pronunciamento vinculatório, ele não é absolutamente vinculatório. Também tratamos disso lá no módulo de processo nos tribunais. Não é pronunciamento absolutamente vinculatório, não gera um engessamento, uma petrificação do direito. Mas para deixar de seguir pronunciamento vinculatório, ele tem que observar esses requisitos. Não é que o problema não está em deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente. O problema está em deixar de seguir sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Quer dizer, numa leitura contrário senso, o juiz pode até deixar, a parte pode buscar e o juiz pode deixar de aplicar um pronunciamento em tese incidível, aplicável ao caso, se for demonstrada a distinção ou a superação, distinguishing ou o overruling. Então a gente estuda melhor também lá no módulo, ok? Então está visto aí o parágrafo 1º, que gera a nulidade da decisão, porque não se considera fundamentado se essas condutas forem praticadas. Por fim, os parágrafos 2º e 3º, só para fechar, do artigo 489. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e justificar os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Quer dizer, o juiz tem que explicar a ponderação. É basicamente isso. Tem que explicar as etapas da ponderação, por que uma norma sucumbiu à outra, por que a norma prevaleceu. Ele deve justificar os critérios de ponderação. E o parágrafo 3º, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Eu dizia isso há pouco com os senhores. Você não pode dizer se uma decisão é boa ou ruim só pelo dispositivo. O dispositivo deve ser conjugado, interpretado com o relatório, com a fundamentação, para que você possa buscar e definir o acerto ou o equívoco da decisão judicial. E a decisão deve ser interpretada com a boa-fé, como lá o artigo 5º já nos dizia, como todos os atos, todo aquele que participa do processo, todos os atos do processo devem ser interpretados de acordo com a boa-fé objetiva, como os senhores sabem, ok? Então a gente fecha aqui o estudo dos elementos da sentença. Nós temos mais coisa para ver sobre a sentença ainda, mas fica para um próximo vídeo. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.